Web Rádio Voz Evangélica, tá aqui, tá na bênção. Ouça agora o culto de louvor e adoração a Deus na Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, Rua Manuel Gameleira, número 164, bairro Princesinha do Oeste. Traga minha saudação a todos no nome de Jesus. Vamos iniciar nessa noite mais um culto, hoje o culto de missões regional, onde estamos diante da presença do Senhor para louvar a Deus, engrandecer ao nome do Senhor, e que você possa estar na presença de Deus, bendizendo ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma oração intercedendo a bênção de Deus. Depois dessa oração, a irmã Gildeone vai cantar 2 hinos na harpa cristã. Depois dos 2 cânticos, o presbítero Saldanha vai fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos falar com Deus nesse momento, pois o Senhor deseja abençoar grandemente a sua vida neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos ao teu nome, porque tu és o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste momento, Senhor, nós entramos na tua presença e aqui queremos bendizer ao teu nome. Rogamos a tua bênção para cada irmão que se encontra na tua presença, na tua casa, Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor dos altos céus venha abençoar essas vidas para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Gildeone vai louvar ao Senhor com 2 hinos na harpa cristã, e todo o povo de Deus adora e celebra o nome do Senhor. Traga minha saudação em nome de Jesus. Vamos cantar o 127 na harpa cristã. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do
da glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando, bendizendo o nome do Senhor. Vamos cantar o 225, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, estudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altismo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém. Tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e abrir vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 53, a seguir. Isaías, capítulo 53, a seguir. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos.
Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou-o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser na expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o desposo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Convido a irmã Jerusa para vir fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus pela continuação da nossa reunião, e para que o Senhor abençoe o nosso coração, para que a palavra de Deus venha penetrar nas nossas vidas. Traga minha saudação em nome de Jesus. Oremos. Deus Pai, Deus amado, Deus poderoso, obrigada, Deus, por este momento na Tua presença. Obrigada, Deus, porque aqui a gente tem o privilégio de te exaltar, de te louvar, de te falar bem alto, Senhor, para quem quiser ouvir, que Tu és Deus, e que Tu fizeste, Senhor, todo o sacrifício, o maior sacrifício na cruz do Calvário por nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor, toda a nossa vida nos sustenta, que possamos Te servir com alegria, Te servir com prazer, buscar a Tua presença todos os dias, porque a Tua presença, Senhor, traz refrigério para a nossa alma, a certeza e a convicção de que nós teremos uma vida eterna contigo, Senhor. Nos anima, nos dá prazer, Senhor Jesus, nos fortalece, nos anima, Senhor, de uma maneira tal que nós podemos dizer com todo o nosso fôlego que Tu és o nosso Deus, e só Tu és Deus. Só Tu és Deus e não há outro Deus, ó Pai, que venhamos a adorar, a não ser tão somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva, o Deus que libertou, que liberta, o Deus que fez ali na cruz do Calvário, Senhor, derramou o seu sangue por nós, Senhor, nos dando a vitória para todo sempre. E é em Ti, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos e dizemos muito obrigada, Deus, por ter se revelado a cada um de nós, através da Sua palavra, através do Seu amor, da Sua misericórdia, ó Deus amado, porque Tu és Deus, Deus Santo, 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 e a Ti nós adoramos com todo o nosso fôlego, e gritamos em voz alta que Tu és Deus Santo, Santo e poderoso, que nos livra e nos livrou da morte. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus,
Hoje é um culto de missões. Geralmente, normalmente, né, no culto de missão a gente tem a presença de um pastor da região. Saiu na programação que seria o pastor Vielândio Charles, mas na verdade eu me confundi. Na verdade, na escala de missões hoje estava o evangelista Alexandre, da cidade do Encanto, e a gente vai aguardar aqui até a hora da mensagem, né? Ainda tem 35 minutos para ele chegar para trazer a palavra, né? A escala ela é regional e é de 6 em 6 meses que é feita essa escala de missões, né? Então dá tempo a gente se preparar bastante. Geralmente a gente só viaja uma vez por mês para atender essa escala de missão. Então dá para a gente se programar bem direitinho para viajar. Pelo menos eu nunca falhei, né? Mas é porque eu acho que eu sou daqueles pastores mais antigos, que é chamado de besta, de doido. Nunca falhei escala de missão. Eu sempre gostei de acompanhar de realizar os trabalhos de missão, né? De cumprir as minhas escalas, e sempre que um companheiro precisou da minha ajuda, eu sempre estou à disposição. Já cancelei até trabalhos, e quando não tinha, né, na época, obreiros para realizar na igreja, hoje já tem um obreiro para realizar um culto evangelístico, para realizar um culto de doutrina, qualquer culto, que na igreja dirigir e pregar, dirigentes e pregadores aqui é só o que tem, né? Graças a Deus, Deus mandou com fartura. Então é a bênção do Senhor, é um privilégio, porque Deus ele vai abençoando, né, de acordo com a necessidade, e por causa disso a gente usufrui algumas bênçãos, né? Por exemplo, ontem eu ganhei um pregador, que é o pastor Davi. Ele, quando terminou a reunião, disse: olha, eu só vim porque foi você que me convidou, porque eu estou muito atarefado nesse 13 de dezembro organizando, mas como sempre que eu lhe convidei, você sempre foi, sempre atendeu, então eu atendi o seu convite, mas eu estou muito atarefado, só atendi porque foi você mesmo, porque sempre que a gente precisa, você está presente, né? Então por causa disso a gente ganha essas coisas, essas bênçãos, né? A gente, quando precisa de alguém assim, que tem uma palavra abençoada e que entende da importância da presença na localidade, né? Porque tem obreiro que não entende a importância que ele tem da presença em uma reunião festiva, em uma reunião como essa de missões. Mas tudo bem, tudo ok. Vamos aguardar até 35 minutos aí o pregador chegar. Se não aparecer, aí vai ser o jeito de vocês ouvir eu de novo, né? Mas eu já estou com a mensagem preparada, porque eu não ando assim despreparado em termos de mensagem, né? Eu sempre tenho 2 ou 3 no gatilho, pronta para uma mensagem, né? Sempre uma mensagem evangelística, de missão, doutrinária. Sempre eu tenho uma mensagem preparada para os irmãos. Mas a gente vai aguardar até a chegada, né? Até as 8h30. Se o pregador não aparecer, que é o evangelista Alexandre, a gente traz a palavra, porque do Encanto para cá é longe demais, né? Aí demora mais ou menos umas 2 horas para chegar aqui. Vamos louvar ao Senhor, dar oportunidade para os irmãos que vão louvar a Deus. O diácono Idalécio vai louvar ao Senhor. Depois do diácono Idalécio, o evangelista Márcio também terá a oportunidade de louvar ao nome do Senhor. Depois do evangelista Márcio, o grupo Rosa de Saron também terá a oportunidade de louvar ao nome do Senhor Jesus. Vamos exaltar ao Deus eterno, pois a Ele pertence a glória, o louvor e a exaltação. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há Deus como o nosso Deus. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para exaltar a Deus e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo, que merece toda glória e toda adoração. Saúdo, amada igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Ele é todo poderoso, Deus, digno de toda a nossa adoração, de toda honra e toda glória. Glória a Deus.
No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. E o pranto molhando o meu rosto, e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, quebrou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. E eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. E eu estava em plena guerra e ele trouxe a minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, quebrou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. E eu estava em plena guerra e ele trouxe a minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Saúde a todos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar e bendizer o Senhor com o número 88 da harpa cristã, no nome santo do Senhor nosso Deus, número 88, em nome de Jesus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador,
gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenho o prazer de saudar a amada igreja em nome santo do nosso Senhor Jesus, amém? Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse um vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões.
morreram mesmo por amor, não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, oh Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Carla vai louvar o Senhor com um hino. Enquanto a irmã Carla estiver louvando, vai ser arrecadado a oferta para a obra de Deus. O diácono Idalécio vai passar aí recolhendo as ofertas que hoje é destinada para missões, o trabalho de missões da nossa igreja. Então, os irmãos ofertam enquanto a irmã Carla louva ao nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar
palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, Jesus, agradeço a oportunidade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Convido também a irmã Diana para apresentar a Deus o seu louvor nessa noite. Continuemos na presença do Senhor, adorando ao Deus eterno, o Senhor forte e poderoso na batalha. Vamos bem dizer, pois não há Deus como nosso Deus. Aleluia. O inimigo pode se aparecer aí tentando ser grande, mas o Senhor é maior do que o inimigo das nossas almas. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Eu trago a minha saudação no nome do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Estamos aqui tão somente para engrandecer o nome dEle. Aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
Aleluias, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar na presença de Deus, adorando ao nosso Deus, pois Ele é poderoso, aleluia. Vamos bendizer e exaltar ao Deus eterno, pois não há Deus como o nosso Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Não tinha onde chorar, tinha um braço amigo. Minha alma estava cansada, sem achar um abrigo. O vento da solidão rasgava o meu coração. O vento do desamor me fez viver o rancor. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas dessa vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lança do teu lado, que fez um rio que curou o meu passado. Minhas lágrimas foram lança do teu lado, e fez um rio que curou o meu passado. Aleluia! Glória a Deus. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas dessa vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lança do teu lado, e fez um rio que curou o meu passado. Minhas lágrimas foram lança do teu lado, que fez um rio
que curou o meu passado. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1. Justamente o texto que foi lido na leitura devocional, mas se encaixa perfeitamente para uma mensagem em um culto de missões. Isaías capítulo 53, versículo do 1 ao 7. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Uma bênção poder estar na presença de Deus. Também cumprimentamos os ouvintes da Web Rádio Voz Evangélica. Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo pela internet, pela Rádio Voz Evangélica. Deus abençoe você que não pôde ir para a igreja, mas está ouvindo em sua casa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Isaías 53, do 1 ao 7. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, se encontramos diante da Tua presença, e aqui nós bendizemos ao Teu nome, porque Tu és o Deus de paz, e neste momento nós te rogamos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite, nessa reunião tão importante de missões, onde nós se reunimos uma vez por mês para falarmos sobre missões e viver mais o Teu Evangelho e sermos mais incentivados a viver a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, vamos aqui trazer a palavra sobre missões nessa noite. Geralmente a gente prega mais sobre missões nas igrejas da região onde a gente anda, mas aqui e acolá a gente tem a oportunidade também de falar sobre missões na igreja onde a gente está pastoreando. Eu, porventura, gosto muito de missões, de falar sobre missões, de pregar sobre missões, porque, na verdade, é
algo que a igreja necessita ouvir, eu acho que diariamente, não é para ser uma vez por mês, é diariamente. Nós crentes precisamos ser incentivados a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela é muito longa, né? Ela é muito longa na vida de um servo de Deus mesmo, verdadeiramente, ela é muito longa, né? Ela dura uma vida inteira. Então a obra de Deus é muito longa. Infelizmente alguns se cansam no meio do caminho, né? Alguns se decepcionam, alguns não suportam a cruz que é pesada, alguns não suportam o fardo que realmente é pesado. É necessário haver uma estrutura emocional, espiritual, física muito grande para suportar a carga de um missionário, de um servo de Deus, de um pastor, de um evangelista ou de qualquer irmão, mesmo sem título, mas que precisa, que faz a obra de Deus. É necessário haver uma estrutura, porque a pregação do evangelho, a obra de Deus, ela torna o nosso inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele torna ele um ser furioso contra a vida daquela pessoa que faz a obra de Deus, principalmente quando nós se entregamos a esta causa que é a obra de Deus, né? É bem mais cômodo, bem mais fácil, né? Você estar em uma igreja e ficar apenas olhando assim de longe o movimento, né? Quando a igreja vai realizar algum movimento ou qualquer trabalho, e a gente ficar assim de longe, observando, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser desse outro jeito, né? Realmente é bem mais cômodo ficar só olhando, né? Eu preferia ficar assim, né? Para mim seria maravilhoso a gente ficar só olhando, né? Os outros fazer as coisas, e quando der errado, porque nem tudo vai dar certo, quando dá errado aos nossos olhos, e aí a gente dizer, olha, deu errado, né? É bem mais fácil, bem mais cômodo, né? Mas só que a obra de Deus, ela não necessita de visionários, né? Ela não precisa de visionários. O que é um visionário? É justamente o contrário de missionário, na minha opinião, né? O visionário é aquele que prefere apenas olhar os outros realizar as coisas, e geralmente esse tipo de pessoas são pessoas que, quando se tornam visionárias, elas apenas criticam. Elas sabem de tudo, né? Elas sabem de tudo, mas elas não têm a força ou a coragem, às vezes por causa de uma decepção ou por causa de alguma coisa que enxerga, que vê, e às vezes as pessoas enxergam chifre em cabeça de cavalo, né? E aí se torna um visionário, eles ficam apenas vendo, né? Só que a Bíblia, ela não necessita, a obra, ela não necessita de visionários, ela necessita de missionários, né? Porque o missionário é aquele que coloca a mão na massa, né? Que coloca a mão na massa. O missionário que eu digo é um que faz missão, não é? Não é você ter um título de missionário, é você fazer a missão, né? E aquela pessoa que faz a missão, ela é um missionário, né? E o trabalho de um missionário, ele não é um programa de férias. Eu discordo de pessoas que só querem fazer a obra nas férias, né? Não, irmãos, você é uma pessoa ocupada, graças a Deus, mas a obra de Deus, ela não é apenas programa de férias, né? Não, quando chegar as férias eu vou evangelizar. Não. E aquelas pessoas que vão passar o ano todinho sem ouvir a mensagem, imagine aí,
se não existisse verdadeiros missionários que abrem mão do seu tempo, porque todos são ocupados, principalmente no dia que, na época que nós vivemos hoje, todos são ocupados, né? Você está aqui não é porque você é desocupado. Eu estou pregando aqui a palavra nesse culto, não é porque eu seja desocupado. Não, pastor, você tem tempo, você é um desocupado. Não. Isso quem diz é os incrédulos, né? Que eles dizem que os pastores são desocupados, que não têm o que fazer. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Mas o meu tempo da obra de Deus é sagrado, é de Deus, é da obra do Senhor Jesus, né? Então, missão, me desculpe, você que pensa assim, missão não é programa de férias, né? Você pode até dedicar suas férias ao Senhor, dedique, continue dedicando, mas missão não é programa de férias. As pessoas, elas precisam ouvir a palavra todos os dias, diariamente, constantemente, né? Então imagine aí se a gente decidisse fazer a obra só nas férias, né? Aí como era que ia ser a igreja? Não, nós vamos fazer o culto só nas férias, é que a gente vai evangelizar. E aí ficava complicado, irmão. Ficava complicado porque como era que as pessoas iam ouvir a palavra? Ora, ouvindo a palavra já dá trabalho para o povo se converter. Imagine se a gente for evangelizar só nas férias. Aí a coisa vai ficar complicado, porque aí o inimigo toma de conta de tudo, né? Então fazer missão não é programa de férias, coisa nenhuma, né? Você tem que fazer um sacrifício de tempo, um sacrifício de tempo, e às vezes mesmo cansado, tem que ir fazer a missão, né? Mesmo cansado tem que ir fazer a missão, porque a palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças, e às vezes a gente vai cansado, mas no outro dia acorda renovado para a glória de Deus. Aleluia! Ontem a gente estava fazendo a obra de Deus lá na cidade de Água Nova. Eu fui dormir à meia-noite, né? Cheguei em casa à meia-noite, a obra de Deus, realizando a obra de Deus. E o que é que acontece? Quando foi hoje de manhã, eu já estava zerado, novamente com a mesma força, com o mesmo vigor, para fazer a obra novamente. E já estou aqui de novo, pregando a palavra de Deus. E eu digo mais para você, se for necessário ir até a meia-noite, eu ia, né? Não vai ser necessário ir até a meia-noite. Eu não pretendo chegar nem a 9 hoje, na pregação. Mas, se fosse preciso chegar à meia-noite, eu chegava. Porque o Senhor ia me dar gás, ia me dar força para chegar e realizar a sua obra, né? A sua obra. Então tem que colocar a mão na massa, né? Quando eu digo colocar a mão na massa, é deixar de ser visionário e se tornar a ser um missionário verdadeiro, que não apenas fica enxergando as coisas, porque é necessário a visão. Eu não estou criticando aqui quem tem visão de obra, porque você tem que ter visão de obra, né? Você tem que, quando você vai fazer a obra, é necessário alguém ter visão, porque senão a gente fica lançando socos no ar e não pega em ninguém. A palavra não acerta coração de ninguém se não for feita com visão. Tem que ter visão, mas não pode ficar só com visão, só enxergando os outros realizar. Tem que ter a visão, mas tem que ter o realizar. Então a obra de Deus, ela é feita com visão, né? É feita com visão. Por exemplo, você está sentado aí numa cadeira, é fruto de uma visão. Alguém teve a visão e percebeu que fica melhor o crente assistir o culto sentado numa cadeira, né? Mas antigamente você vai ler na Bíblia que o povo ficava em pé durante o culto todinho, né?
era lido o capítulo, era lido o livro de Isaías. Você vai ver uma passagem, lido o livro de Isaías, todo mundo em pé, né? Não tinha cadeira. Com o passar do tempo, os líderes foi tendo a visão, aí formaram bancos, né? Era banco, né? Hoje é cadeira. Por quê? Porque já foi fruto de visão. Por quê? Porque o banco é mais desconfortável, é de madeira, dura, você sai todo quebrado, né? Aí hoje eles já usam cadeiras nos cultos da igreja, né? Mas antigamente era banco, apesar de ficar mais bonita a igreja com banco, né? Por exemplo, se você quer embelezar uma igreja, ela fica muito mais bonita, muito mais bem arrumada com bancos, né? Do que com cadeira. Só é mais desconfortável, mas de ficar mais bonita e mais arrumada, a cadeira fica, aliás, a igreja fica com banco, mais arrumada, mais bonita. Só é mais desconfortável de você assistir um culto sentado num banco. É mais confortável de se assistir numa cadeira, tá? Muito mais bem confortável numa cadeira dessa aí. Mas fica mais desorganizado, porque a gente coloca as cadeiras, aí coloca bem arrumadinha, a irmã bota bem nas filas, bem direitinho. Aí quando termina o culto, tá uma cadeira lá na calçada, outra lá não sei aonde, outra, tudo torta as cadeiras, um pega a cadeira, bota para um lado, outro. Já o banco, ninguém ia pegar um banco e ia botar lá na calçada, né? Tem essas questões também, né? Aí é por isso que outros já tiveram a visão, já compram cadeiras e aprega com parafuso para não arrancar, para o crente não pegar e não botar a cadeira lá na praça. Aí já tem igrejas que já tem essa visão. Por quê? Porque tinha as cadeiras, o crente pegava e botava a cadeira lá não sei aonde e assistia o culto lá da praça, né? Aí já teve pastor que teve essa visão, e hoje eles pegam as cadeiras, né? E colocam a cadeira e colocam um parafuso na cadeira e enfinca no chão. Pronto, fica bem organizadinho. Ninguém arranca nem para um lado nem para outro. Fica bem organizadinho o culto, né? Que futuramente a gente vai fazer isso, né? Futuramente, não sei quando, mas um dia a gente vai fazer isso, né? Só Deus é quem sabe quando, mas um dia a gente vai fazer isso, né? Porque essa visão Deus também já me deu, né? Que fica mais organizado. Um dia a gente vai fazer isso. Então o que é que acontece? A obra de Deus necessita de visão. Alguém tem visão, né? Para enxergar as coisas, enxergar como funcionam as coisas, como, né? E um tem uma habilidade de um jeito, o outro tem a habilidade do outro, e é necessário alguém ter essa visão para enxergar isso, os talentos do povo. Porque é muito ruim você chegar numa igreja e tá tudo torto, tudo errado, tudo ao contrário. O irmão que é para pregar, canta. O irmão que é para cantar, faz outra coisa, né? É como se o seu corpo estivesse todo funcionando, suas peças, mas do jeito errado. Como, por exemplo, um ouvido respirar. Você respirar pelo ouvido. Alguém consegue respirar pelo ouvido, né? Não consegue. Por quê? Porque não é a função da orelha respirar. A função da orelha é ouvir. A função da língua já tem a sua função. A função da boca também é outra função. O falar, os olhos enxergar, os narizes respirar, as mãos pegar as coisas, os braços, as pernas servem para o movimento. Mas imagina aí se a minha perna, eu teimasse, chegasse assim, uma pessoa e dissesse assim: pronto, não, perna, você não é perna não, você é braço, né? Aí imagine o prejuízo que ia dar, né? Se alguém chegasse para mim e dissesse: não, a sua perna, elas estão funcionando, apesar de eu ter uma perna menor do que outra, né? Mas é uns centímetros, pouco, você só sabe porque eu disse, né? Aqui, mas eu tenho uma perna menor do que outra, mas são centímetros, mas dá para andar normalmente, né? Dá para andar normalmente, eu ando, corro, normalmente, não me dá prejuízo de nada, né? Só a coluna prejudica um pouco, que dói, se eu andar muito, mas você nem percebe, né? Você percebe que eu falei, né? Mas imagina se alguém chegasse aqui
e dissesse: olha, a sua perna direita não vai ser perna mais, é braço, você é braço, você está no lugar errado. Aí lá ia ser o prejuízo terrível, irmão, porque o meu braço ia fazer a função da perna e eu ia andar todo desajeitado. Como era que eu ia andar? Então é necessário alguém que tenha a visão de dizer: olha, você é pregador, você é cantor, você é um ótimo dirigente de culto, você faz a leitura muito bem feita, né? Porque é triste, irmãos, você está num culto cheio de gente que tem condições de fazer uma leitura abençoada para todo mundo compreender, aí o dirigente bota uma pessoa que nem sabe ler direito as palavras, né? Pronto, aquela pessoa que não sabe ler, ela pode ser usada como outra coisa, ela não pode ser rejeitada na igreja, não vai ser rejeitada, mas ela não dá certo fazer uma leitura da palavra. Uma pessoa que sabe ler, como é que você vai botar uma pessoa que não sabe ler para fazer uma leitura da palavra? Você pode botar ela para cantar um hino, até para fazer uma pregação, você pode botar, porque eu já conheço gente que prega, que não sabe ler, mas prega. E tem gente que só sabe ler a Bíblia, ainda tem mais essa, né? Mas o cara não pronuncia nem as palavras direito, não lê direito, aí a pessoa bota para fazer uma leitura, né? Aí ninguém compreende a leitura, porque o irmão leu as palavras todas ao contrário, né? Eu já vi até gente dizer nome feio com coisa da Bíblia, com palavra da Bíblia, porque não sabia ler, né? Aí a igreja cheia de gente que sabe ler, a pessoa bota uma pessoa que não sabe ler para fazer a leitura. Não é falta de coerência, irmão, né? É botar uma mão para fazer função de perna, tá entendendo? Aí você tem uma pessoa que sabe ler bem, escolhe a pessoa que sabe ler bem para fazer a leitura, né, da palavra. Inclusive aqui nessa igreja é cheia de professoras, irmãos, só o que tem aqui é professora, né? Então a professora dessa para fazer uma leitura, né? Elas vão ler perfeitamente a palavra aqui, ó, e vai ser uma bênção, né? Aí muitas das vezes elas estão aqui, não tem nem oportunidade, nem de nada, né? Aí pode fazer uma leitura, aí bota uma pessoa que não sabe ler, cheio de professora dentro da igreja, né? Cheio de gente que sabe cantar e bota um que não sabe cantar. Então, irmãos, é assim, a gente tem que tentar descobrir os talentos. Eu concordo muito bem quando a igreja ela faz o culto de talentos, que aí dá oportunidade para outras pessoas, né? Pronto, aí no culto de talento, você vai testar, você vai experimentar, você não sabe, né? Qual é o talento daquela pessoa, aí você coloca para cantar, para pregar, para dirigir, até você ver qual é o talento daquela pessoa. Descobriu, aí você vai usar aquela pessoa naquele talento, né? É assim que a igreja funciona, irmãos. Ela é um organismo vivo, e se fizer a obra sem visão, a igreja não vai caminhar da maneira correta, né? Não é que Deus não usa, Ele usa qualquer pessoa, independentemente de nível intelectual. Não estou falando disso, estou falando em organizar as coisas, né? O irmão que não sabe ler, pode botar até para pregar, botar para cantar, né? Aí você bota o irmão que não sabe ler para fazer uma leitura da palavra. Aí fica o culto, já começa todo errado, né? Mas é assim, irmãos, a obra é necessário haver uma disposição, né? Haver uma disposição. Já existem casos que as pessoas que sabem fazer as coisas não se dispõem. Aí o que é que vai acontecer? Deus usa as pessoas que não têm as habilidades necessárias para que a obra venha a ser feita, porque a obra tem que ser feita. A obra ela tem que ser realizada, né? Se todos os pregadores da igreja chegassem para mim e dissessem: olha, pastor, não me coloque mais na escala, né? Glória a Deus, amém, né? O que era que ia fazer?
nós iríamos arrumar outros pregadores aqui dentro da igreja. E Deus ia levantar outros pregadores dentro da igreja, né? Porque a obra é assim, ela tem que ser realizada. Então, às vezes, uma pessoa tem o talento, não quer ser usado, não quer se dispor a realizar, Deus levanta outro, irmão. Deus levanta outros. A obra de Deus, ela vai ser realizada aqui na terra. E quando eu digo a obra de Deus, estou falando na pregação da palavra, na divulgação do evangelho, aleluia. Porque sempre vai existir aqueles que anunciam a palavra, aqueles que pregam o evangelho puro e santo, porque tentaram acabar com os profetas de Deus. Você vê aqui, há muitos anos essa palavra foi escrita que eu li aqui. Quem creu em nossa pregação? Quanto tempo faz que isso foi escrito? Muito tempo. Não estudei aqui a idade dessa passagem da Bíblia, mas foi muito tempo, foi antes de Jesus vir ao mundo, né? Isaías diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E olha que Isaías profetizava as coisas de Deus. Mas só que as coisas de Deus, as profecias de Deus, a palavra de Deus, nem sempre agrada ao ser humano. Aí onde está o problema? Porque o ser humano, ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele quer ouvir a palavra que seja de agrado com ele, né? Que venha agradar a ele. E a palavra de Deus, muitas das vezes, ela não agrada. Muitas das vezes a palavra vem para corrigir, quando nós estamos precisando de correção. E é por isso que os pregadores do evangelho, as igrejas sérias, onde tem os pregadores do evangelho, hoje em dia estão sofrendo bastante. A coisa está feia, irmão. A coisa está feia. Porque o evangelho puro está quase extinto. As pessoas não querem ouvir a pregação. Não querem ouvir a pregação do evangelho, a pura e santa. O povo não quer ouvir, não. O povo quer ouvir o pastor chegar aqui na frente e dizer: olha, vem aqui para a igreja porque eu vou orar por você, porque lá na sua igreja o pastor não tem fé e não ora por você e você não é abençoado. Aqui eu oro e você é abençoado. O povo quer ouvir esse evangelho fajuto que é pregado, de que o pastor não sei de onde não tem fé, da sua igreja não tem fé, ora por você e você não é abençoado, venha para a minha igreja que eu vou orar e você vai ser abençoado. Evangelho fajuto. Porque Deus não precisa de fé de ninguém para operar, não. Você acha que o poder de Deus está limitado na minha fé e na sua fé? Se Deus quiser operar, Ele opera até na incredulidade do ser humano. Se Deus quiser curar, Ele cura até na incredulidade. Deus não precisa de fé de ninguém para operar nada. Então o povo quer ouvir esse evangelho fajuto. Aí o que é que está acontecendo? Os pastores, alguns obreiros estão falsificando o evangelho para encher as igrejas de gente, porque o povo não quer ouvir mais o evangelho, só quer ouvir esse tipo de mensagem. Venha receber a bênção, porque aqui eu oro com fé, e o pastor da sua igreja não ora com fé, e eu oro com fé e você vai ser abençoado. Aí os pobres dos pastores vai e falsificam o evangelho para não perder os crentes, para esse homem que ora com fé, que o outro pastor não ora, e o crente vai para lá para receber a bênção, porque o pastor não ora com fé. Evangelho fajuto é a onda que seca e fica sem ninguém, e eu não falsifico o evangelho. Falsifico não. Venha para cá para se converter. Venha para cá para se arrepender dos seus pecados. Venha para cá para adorar a Deus.
Não venha para cá porque o pastor da sua igreja ora sem fé, não. Venha para cá porque na igreja de Cristo eu quero me converter, na igreja de Cristo eu quero me arrepender dos pecados, eu quero na igreja de Cristo servir a Deus. Porque esses que vêm por causa de pastor que ora sem fé, passam um ano ou dois, depois começa a falar do pastor da igreja e sai do mesmo jeito. Dá um ano, dois, sai. Vai procurar outro pastor que tem fé, que ora com fé. Evangelho fajuto, que estão pregando. E a gente vai devagarinho, irmão. Nós não estamos interessados em promoção humana, pessoal. Estamos promovendo o evangelho do reino de Deus. Se quer ouvir o evangelho, venha para cá, porque aqui tem pregação de Deus. Aqui tem pregação de Deus. Aqui tem palavra de Deus. Aqui tem mensagem de evangelho que renova, que transforma o mais vil pecador e transforma em uma nova criatura. Evangelho puro e santo. E nem todos vão querer ouvir. A gente está anunciando nas ruas. Graças a Deus a gente tem conseguido ganhar algumas pessoas para Jesus aqui. Mas foi devagarinho. A gente está com o quê? Já quase, no ano que vem vai completar 15 anos a gente pregando aqui esse evangelho puro, a igreja de Cristo pregando aqui nessa localidade, o evangelho puro. Mas deu trabalho para as pessoas chegarem aqui, porque as pessoas não queriam ouvir o evangelho puro. E graças a Deus que os homens de Deus que passaram por aqui, eles não falsificaram o evangelho para encher isso aqui, não. Porque os que falsificam, eles enchem, mas quando eles saem, eles carregam o povo também. Porque o povo não serve a Jesus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a obra. Agora os que pregam o evangelho, não. Eles pregam a palavra, eles podem até sair, mas a plaquinha fica ali em cima. Casa de oração da igreja de Cristo. As cadeiras da igreja ficam aqui, dentro da igreja. O som da igreja fica aqui também, dentro da igreja. Não leva nada, só o que é dele mesmo. O que é da igreja fica dentro da igreja. Pregador de evangelho puro faz assim. Mas o povo não, quer esses aí, falsificadores. Aí eles falsificam tudo, até documento de prédio falsifica. E quando a gente chega lá, de repente, um dia desses tomaram um prédio da igreja de Cristo. Um falsificador do evangelho tomou um prédio da igreja de Cristo. O cara lá botou um documento no nome dele, da igreja. Falsificador do evangelho. A igreja não precisa desse tipo de gente, não. Foi-se embora, graças a Deus, vai-te, E a igreja continua pregando. Aí se levantou já outro pregador, já tem um povinho, mas é assim. Então não precisa, irmãos, falsificar o evangelho. Quando cuida que não, isso aqui vai estar cheio, como já teve cheio várias vezes, e vai continuar enchendo, Não precisa falsificar o evangelho para encher a igreja. Não tem problema nenhum. Olha, a pregação que a gente tem pregado aqui, não tem problema nenhum, irmão. Não tem defeito, não. Pode ter defeito aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é uma bênção, é um evangelho puro. Não tem que mudar o jeito de falar, tem que mudar o jeito de pregar, tem que mudar não sei o quê, não sei o quê. Concordo com mudanças, mas no tempo certo e na hora de Deus, e Deus é quem faz as mudanças na hora que Ele quer, Deus afinou a minha voz, eu cantava todo desafinado, aí um dia Deus afinou a minha voz, pronto, mudou a voz, afinou, Deus é quem vai fazendo a mudança na nossa vida,
o que é necessário mudar na nossa vida. E aí a gente vai sendo aperfeiçoado. É claro que eu preciso mudar, mas Deus é quem vai mudando. É claro que você precisa mudar, mas Deus é quem vai mudando você. Você vai se entregando ao Senhor e Ele vai moldando, né? Então não precisa falsificar o Evangelho, né? Pregue a palavra, Igreja de Cristo, continue pregando a palavra, mesmo que não queiram ouvir, mesmo que você morra, mesmo que seja desprezado, que seja rejeitado, que seja humilhado, que seja botado para fora, mas pregue o Evangelho, né? Pregue o Evangelho. Se um dia eu for botado para fora de uma igreja, porque eu prego o Evangelho, eu fico feliz e satisfeito, né? Por causa da pregação eu fico feliz e satisfeito, né? Fico feliz, porque foi o que aconteceu com os profetas de Deus. Eles foram desprezados, rejeitados. Eles foram desprezados, rejeitados por causa da obra de Deus, né? Eles foram desprezados, rejeitados por causa da obra de Deus, por causa da pregação verdadeira. Então que Deus lhe abençoe e que você continue firme no Senhor, desprendido para fazer a obra de Deus, mesmo que não lhe aplaudam, mesmo que lhe chamem de besta, mesmo que lhe chamem de nojento, né? Os pregadores, pastores, homens de Deus, alguns chegam em alguns locais, aí os caras dizem que esse bicho é nojento, mesmo que seja chamado de nojento, mas faça a obra do jeito que Deus quer, porque Deus, Ele é melhor agradar a Deus do que aos homens, né? Que recompensa eu terei se encher de gente aqui falsificando o Evangelho, trazendo palavras que lhe agradem, palavras que façam cócegas na sua alma, que ele encha você de elogio, e você atolado no pecado, na lama, com a vida desgraçada. Não vai valer de nada. Agora a mensagem que corrige, que transforma, só o Evangelho pode fazer. Aí é necessário ouvir para que isso aconteça na sua vida, uma transformação. É necessário ouvir o verdadeiro Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós vamos encerrar a reunião. Vamos orar encerrando. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, que louvamos e engrandecemos ao teu nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado por esse momento tão especial, onde estivemos na tua presença, exaltando e glorificando a ti. Guarda o teu povo, fortalece, abençoa a tua igreja, dá vitória ao teu povo, e que a cada dia o Senhor venha nos dar coragem, mais coragem ainda, para pregar o teu Evangelho e anunciar a tua palavra santa. Abençoa o teu povo no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o culto de louvor e adoração a Deus na Igreja de Cristo em Pau dos Ferros, Rua Manuel Gameleira, número 164, bairro Princesinha do Oeste. Participe das nossas reuniões nas segundas, quintas, sábados e domingos na casa de oração a partir das 19h30. Que Deus te abençoe. Web Rádio Voz Evangélica, tá aqui, tá na bênção.